Eu devo listar a minha casa de repouso em diretórios? Essa é uma pergunta que eu recebo com frequência e eu resolvi responder para você aqui. O que são diretórios, né? Vamos começar. Deixa eu te mostrar alguns exemplos. Diretórios são sites que listam várias casas de repouso. Aqui eu tenho 3 exemplos para você que são os principais do mercado, tá? Aqui você tem o portal Casas de Repouso, você consegue colocar o seu estado. Vamos lá, colocar São Paulo. Cidade de Águas da Prata, seleciona a sua zona, buscar qualquer faixa de preço. E ele vai te mostrar aqui o Santorini Residencial Sênior. Estou ciente e concordo com os cookies. Depois você tem o Morar Sênior, que aqui tem primeiro os destaques. Eu acho que ele pula direto para os destaques, mas você consegue fazer uma busca aqui. E tem a minha, que é o Escolha Sênior. Você encontra em escolhasenior.com.br/casas de repouso. E aí você consegue colocar a localização. Então aqui você coloca Campinas, seleciona Campinas e ele vai te mostrar. Você não precisa colocar a localização, você pode colocar também o seu endereço ou qualquer coisa assim, tá? E aí ele aparece, aqui ele lista 88 resultados em Campinas, tem um mapinha, pelo menos dessa primeira página, você consegue pular para a segunda página e por aí vai, tá bom? E acho que agora é uma boa hora para te contar do meu viés. Eu sou dono do Escolha Sênior, esse site aqui. Eu também tenho uma agência de marketing digital de casas de repouso, chamada Agência Grisalho, né? É o nome do canal. E eu ajudo casas de repouso com o marketing digital delas, com a presença digital. Faço anúncios, faço SEO, faço tudo isso para ajudar a encher casas de repouso. Dito isso, eu quero te responder a pergunta com sinceridade, agora que você sabe o meu viés, se funciona ou não essa listagem em diretórios. Qual que é a minha opinião sobre isso? Para começar quebrando um pouco a sua expectativa, não. Os diretórios, o Escolha Sênior ou qualquer um dos outros, não vai encher a sua casa direto. Não vai acontecer. Por que isso? Basicamente, as pessoas têm o Google. Algumas pessoas preferem procurar pelo Google. Outras preferem procurar por diretórios. Porque pelo diretório, ela acredita que aquele site colocou alguma confiança naquela casa, especialmente se ela tiver um selo de verificado ou se ela tiver um status de promovido naquele diretório. Então, chegam contatos por lá? Chegam. Vai encher a sua casa? Não vai. Dito isso, listar em um diretório pode trazer retorno. Se não pudesse, honestamente, eu não teria o site. Eu não faria o site para só tirar dinheiro e não devolver retorno nenhum. Por quê? Bom, são principalmente 3 motivos. O primeiro deles é que se você tiver pelo menos um hóspede do diretório, claro que depende do preço, mas pelo menos ao preço que a gente cobra no Escolha Sênior, se você tiver pelo menos um hóspede, você já tem um retorno de, às vezes, 10, às vezes 20 vezes o que você paga para listar por um ano naquele diretório. E com frequência você consegue pelo menos um hóspede, você consegue mais do que isso, porque tem pessoas, como eu falei, que preferem procurar casas num lugar que elas tenham a confiança de que aquelas casas foram minimamente vetadas por alguém, ou que elas foram minimamente conferidas por alguém. Por isso é legal listar em diretório. Então, eu meio que misturei 2 motivos aqui, mas um deles é que o custo é baixo, e o outro, que junta com ele, é que você precisa de pouco para retornar esse investimento que você colocou. O outro motivo, o terceiro ou segundo, dependendo de como você quiser categorizar, é que você também consegue um link. Se você entende alguma coisa de SEO, e eu tenho um outro vídeo, eu vou colocar um card aqui para você se você quiser ir mais a fundo nesse assunto, mas se você entende do tópico de aparecer bem com o seu site no Google, você sabe que ter um link para o seu site, a gente chama isso de backlink, é o termo técnico, ter um link de um outro site para o seu, especialmente dentro do seu setor, é muito importante para você. Ele faz com que o Google valorize mais o seu site e queira te colocar em primeiro. Então, se você pode estar nos diretórios e receber esses links, é muito, muito bom para você. Isso vai fazer com que você performe melhor no Google e 90% dos leads estão no Google. Quem performa bem no Google está lotado. Hoje no Brasil, quem performa bem tá no Google está lotado. Por quê? Porque é muito contato, tem muita gente procurando casa de repouso. Eu sei que para quem não tá lotado, para quem não tá recebendo esses contatos, não é óbvio. Mas tem muita gente que já não pode mais pagar cuidador e que já não pode mais ficar em casa cuidando do idoso porque está idoso, mas tem que trabalhar. Então, essas pessoas estão cada vez mais recorrendo à casa de repouso, que cada vez menos tem aquele estigma do asilo que tinha antes e que ainda tem para muita gente, mas está diminuindo.
Quem é que recebe esses contatos? Quem você coloca casa de repouso perto de mim no Google, e essa casa aparece primeiro. Essa casa recebe muito mais contato do que ela consegue receber. Dito tudo isso, você deve listar nos diretórios? Eu acredito que sim. Não só porque eu tenho um site, mas porque esses links são muito valiosos. Se você tiver pelo menos um contato, ele já se paga, então na prática o link sai de graça. E ele vai te fazer performar bem no Google, que é de onde vai vir a grande maioria dos seus leads. O que você tem que saber, se é importante para você que essa listagem se pague, seria muito legal. O que eu recomendo para todos os meus clientes é que você tenha algum tipo de tracking, que de alguma maneira você saiba quais são os contatos que vieram daquele link e quanto retorno aquilo está te trazendo. Ou você tem que saber quantos cliques você está recebendo para o seu site, ou quantos contatos diretamente do WhatsApp você está recebendo. Eu sempre ensino os meus clientes a fazer isso, porque eu acho importante que a gente saiba de onde vem. É o que a gente chama de marketing de performance. A gente quer saber de onde vêm os contatos, de onde vem o nosso tráfego, para investir mais e mais naquilo que funciona e menos naquilo que não funciona. Talvez você se surpreenda que alguns diretórios não vão te trazer contato, não vão te trazer retorno nenhum. Geralmente são aqueles que não te dão muita atenção quando você conversa com eles. E alguns vão te trazer muito retorno. Uma outra coisa que você pode ver, e eu recomendo muito que você faça isso, se você não quer gastar o dinheiro de listar em todos, é qual é o tráfego dos diretórios. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu tenho um plugin aqui no meu navegador que mostra o tráfego do site em que eu tô. Aqui no portal Casa de Repouso, você consegue ver que ele tem 7.000 visitas por mês, pelo menos em maio. Deixa eu ver se na outra página isso muda. Não, ele tem 7.000 visitas por mês. Essas são as visitas para o domínio dele, para portalcasaderepouso.com.br. Se você for aqui no Morar Sênior, você tem 4.000. Teve 1.600 visitas em abril, 4.000 visitas em maio. E aqui no Escolha Sênior, no nosso site, você teve bastante variação. 20.000 visitas em março, 10.000 visitas em abril, 11.000 visitas em abril, quase 12, e 23.000 visitas em maio. Isso aqui não é perfeito, tá longe de ser perfeito, tá? Eu sei que as nossas visitas são mais do que isso, e eu imagino que a desses sites aqui também sejam, mas te dá uma ideia da magnitude do resultado que você pode esperar. Então, você poderia esperar, daqui a gente tem 23.000, o Morar Sênior tem 4.000, e o portal Casa de Repouso tem 7.000, você poderia esperar que a gente traria 3 vezes mais retorno do que o portal Casa de Repouso, e 6 vezes mais retorno do que o Morar Sênior. Vai ser exatamente isso? Não vai. Por uma série de razões, inclusive especialmente que as pessoas especialmente procuram no Google. Qualquer um desses pode te trazer um contato, um hóspede, e esse um hóspede já paga a sua hospedagem lá em um ano várias vezes, por vários anos. Mas o seu foco, honestamente, deveria ser performar bem no Google. Como eu disse, eu tenho um outro vídeo que eu te explico como faz para performar bem no Google, ou que eu respondo a pergunta por que é que a minha casa de repouso não aparece no Google. Eu vou colocar ele aqui num card. Se você quer a nossa ajuda, eu posso te ajudar. Vou deixar um link aqui na descrição. Você pode marcar uma consultoria gratuita comigo. Eu vou olhar toda a sua presença digital, a sua performance e dos seus concorrentes, e vou te explicar exatamente por que é que você não está aparecendo e o que você tem que fazer para começar a aparecer em primeiro nas buscas. Se você quiser que eu execute isso para você, a gente é uma agência de marketing digital só de casa de repouso. A gente sabe fazer isso e a gente sabe fazer isso muito bem. Se você não quiser, se você quiser só o meu guia, vai ser um prazer fazer isso para você. De novo, essa consultoria é gratuita. Se para você é importante encher a sua casa de repouso, eu recomendo muito que você marque essa consultoria comigo na próxima semana e bata um papo comigo. Vai ser um prazer te ajudar e eu tô louco para te conhecer. Marca uma conversa aqui.